Olá pessoal, sejam bem-vindos ao CompactCast, o seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. E hoje, nesse episódio número 32, nós vamos falar sobre a vida financeira a dois. O objetivo aqui é a gente conversar um pouquinho sobre um ponto muito importante da nossa vida, que é quando a gente se junta a outro, né? Quando a gente entrega os nossos corações, a gente também entra na parte de entregar a conta bancária. A gente já conversou aí, de uma forma ou de outra, num outro podcast, que chama Converse sobre Finanças, sobre esse momento de divisão de contas, de conversar sobre as suas finanças, de tentar entender aí o que é mais importante para cada um. Então, vale a pena escutar lá, mas aqui eu quero trazer uma outra visão, aproveitar que a gente está na véspera aí do Dia dos Namorados, esse momento aí tão romântico, mas a gente, além de dar flores, além de dar chocolate e outros presentes que a gente possa vir a dar ou receber, é importante a gente dar transparência na conversa, dar sinceridade e muito, obviamente, tranquilidade para que as coisas não sejam um problema no lado financeiro. A discussão financeira ela sempre é um ponto delicado, mas a gente não pode deixar ela de lado por conta disso. Então, o primeiro ponto, quando a gente decide aí se casar, é a gente definir a forma que a gente vai se casar, seja ela uma comunhão parcial de bens, que é o modo padrão, uma comunhão total de bens, ou a separação total de bens. Esses dois últimos, apesar de serem comuns, servem para momentos e situações específicas, muito principalmente o separação total de bens. A separação total de bens, quando ela acontece, não é uma questão de eu não confio em você. Às vezes é uma questão de eu quero proteger você. Se você tem uma empresa e ela faz alguns tipos de movimentos que podem gerar riscos, pode ser que seja interessante fazer essa separação total para que o que você está fazendo ali não interfira na outra pessoa. Além disso, também é uma forma de proteger os seus sócios, porque aí, caso tenha uma separação, o seu cônjuge não entra como sociedade ali daquela empresa por conta dessa separação. Então, são situações que podem fazer sentido e que não tem nada a ver com o quanto que a pessoa gosta ou não de você. Isso é importante deixar claro. Agora, a gente tem a comunhão parcial, que é o melhor dos mundos, o mais simples, o que é o padrão, inclusive, pelo governo. O que é isso? Significa que, ao se casar, tudo aquilo que vocês tinham antes é de cada um e aquilo que vocês construírem dali para frente é dos dois. Até porque, independente de entrar financeiramente aí, que um pode receber mais que o outro, ou até um pode estar trabalhando, o outro não, cada um dá um tipo de suporte. Às vezes o suporte emocional, o suporte em casa, cuidando da casa, dos filhos, essas coisas, pode ser muito mais importante até que a parte financeira que está entrando. Sem essa parte de suporte por trás, não tem como. E também, obviamente, se os dois recebem, vai ter alguns momentos que um vai receber mais e outros momentos que o outro vai receber mais. Então, no frigir dos ovos, todo mundo vai chegar num consenso. Até em questões de gastos. Não dá para dividir 50% dos gastos certinho se vocês querem ter tranquilidade, porque senão vai ficar um negócio muito chato. No dia a dia você pegar lá e falar assim, não, pera aí, eu gastei R$10 a mais aqui, você gastou R$10 a mais ali, quanto que dá? Agora você me transfere R$30, eu te transfiro 50, e vai ficar chata essa situação, vai ficar desagradável, tem coisas muito mais importantes para você se preocupar. Mas, para alguns casais, pode funcionar sim. Não estou falando que não funciona. Outro ponto importante que a gente tem que pensar é na questão da conta conjunta ou fazer uma conta separada. Bom, você não precisa necessariamente fazer uma conta conjunta para que vocês tenham gastos de forma conjunta. Às vezes, para você não precisar dar ali a sua conta com total acesso para os dois ou criar uma terceira conta e ficarem mandando dinheiro para lá, basta criar um cartão de crédito adicional na sua conta. E aí a pessoa utiliza esse cartão de crédito. Inclusive, a gente tem um episódio falando só sobre cartão de crédito e a importância e a forma de utilizar ele. Vale a pena conferir. Mas o cartão de crédito é uma maneira da gente utilizar de forma que você não precise dar o acesso total da conta, mas permita que a pessoa utilize os gastos de um único recurso. Às vezes porque aquele recurso é que vai sair as contas ali da casa, daquele bloco de contas, ou simplesmente porque é onde uma pessoa tem receita e a outra não. É uma maneira de dividir. Eu particularmente faço assim. Temos também a questão do planejamento das grandes despesas que a gente vai ter. Então vamos dizer que você vai comprar uma casa.
vou comprar uma casa, como é que vai fazer? Eu vou tirar os investimentos para poder pagar aquela casa, mas às vezes na minha conta está as ações, na conta da minha esposa está ali a renda fixa. Qual que vai ser melhor de tirar? Depende do momento. Vai ter momentos que as ações vão estar rendendo mais, vale a pena resgatar ações para poder pagar ali as despesas daquela casa que eu estou comprando. Às vezes vai valer mais a pena a gente comprar tirando o valor da renda fixa. E obviamente vai ter momentos que a minha renda fixa vai ter um prazo de resgate com o imposto X e da minha esposa Y. E às vezes um vai estar menor que o outro ali para poder resgatar um certo montante. Então, pensando em parcelas, tá? Então, por exemplo, se eu estou pagando ali 22,5 de imposto, mas daqui a 15 dias muda para 17, por que eu não espero do meu ali e retiro da minha esposa que já está no 15? Pode ser uma maneira de ter uma estratégia nesse sentido, de olhar o prazo. Esse mês eu vou tirar daqui, esse mês eu vou tirar dali, se eu vou tirar 10 mil dessa, 20 mil daquela, e vai ajustando. Vai dar para ficar certinho? Muito difícil. Você pode até dividir tudo certinho, 50 a 50, mas como eu falei, às vezes o lado financeiro não é o que mais importa na construção do patrimônio, principalmente numa comunhão parcial de bens. A gente tem também uma outra parte que é os gastos menores. E aí, nos gastos menores, a gente está falando aí, por exemplo, da conta de luz, de água e o próprio cartão de crédito, que eu comentei que às vezes pode ser até maior, né? Mas o importante aí é vocês tentarem fazer uma divisão conforme as receitas suas e de forma que fique justo. Mais importante ainda do que isso, não é essa divisão, e sim a conversa e a transparência. É muito difícil, como eu falei, da gente dividir 50% de todos os gastos. E aí é importante vocês fazerem também proporcional ao que cada um está recebendo naquele momento, ou mesmo uma visão que possa ser compartilhada entre os dois, mas que seja claro, que seja transparente, que seja comunicado e conversado. Nesse momento que vocês estão aí pensando apenas aí o que eu vou dar de presente, como vai ser nosso Dia dos Namorados, como que eu vou comemorar, pensa também um pouquinho como que pode ser o seu futuro junto com essa pessoa, conversando com ela sobre aspectos importantes do seu dia a dia, que é sim o imposto de renda, e sim os seus rendimentos, e sim os seus benefícios, né? Então, falando em benefícios, a gente tem plano de saúde, por exemplo. Plano de saúde é um ponto importantíssimo, principalmente quando a pessoa faz um seguro de vida também, pode ser um plano de saúde resgatável, um seguro de vida, ou uma previdência. São pontos que a outra pessoa precisa saber que você tem e como que eles funcionam. Você não precisa entrar totalmente no detalhe, eu vou ter 100 mil, 200 mil, 1 milhão, mas a pessoa precisa saber que ela tem direito àquilo, porque caso você faleça e tenha lá, por exemplo, auxílio funeral, se a outra pessoa não souber, ela não vai usar. Então aquele valor todo que você deu todo durante sua vida foi jogado fora, porque não teve utilidade na hora que efetivamente era para ser usado. E obviamente, não é porque você faleceu que necessariamente a seguradora, a previdência lá vai bater na porta do seu cônjuge para poder falar que tem alguma coisa ali. Pode ser que a pessoa não receba a informação. Então, apesar da necessidade de a gente manter a vida um pouco separada, é importante juntar. Uma coisa que vale a pena às vezes é o informe de imposto de renda. Mandar ele um para o outro ali para poder guardar por e-mail. A pessoa vai ter um tanto de informação ali que ajuda a identificar muita coisa. Claro que não tudo, mas ajuda bastante. Por fim, eu queria voltar a falar aqui da questão da comunicação e da transparência. Eu sei que eu já falei disso, eu sei que é uma coisa que eu já falei, inclusive no Conversa sobre Finanças, mas é realmente o ponto mais importante de todos. Então aproveita esse Dia dos Namorados para conversar com o seu cônjuge sobre possibilidades. E aí, independente se você já casou ou não, se você está namorando, se está ficando, qual que é o seu nível, aos poucos, introduz o assunto de finanças nas conversas. É importantíssimo que vocês, como um casal, possam entender como está funcionando as coisas e assim, em conjunto com muita comunicação e muita transparência, possam definir pelo futuro de vocês de uma forma muito consciente. Feliz Dia dos Namorados e até a próxima.